Meu nome é Bia Klein, sou maquiadora há 8 anos e eu venho aqui, né, com o intuito de fazer a automaquiagem ser uma coisa mais fácil e que você consiga chegar no resultado de forma mais prática, tá? Então, vamos conversar sobre o vídeo de hoje? O vídeo de hoje é sobre pincéis, tá? Pincéis, um kit básico de pincéis. Bia, o que eu preciso ter de básico aí no meu dia a dia para fazer uma automaquiagem bonita? Então eu vou comentar com vocês uns pincéis que vocês já podem ir adquirindo, tá? Mas eu vou sempre comentar isso, tá? Vou bater nessa tecla. Você sempre necessita fazer um curso antes de sair comprando muita coisa. Por quê? Muitas vezes a mulherada aí compra N produtos, nem só curso, tá? Vamos pesquisar um pouco mais sobre o assunto. N produtos e nunca vai usar. E ela acaba jogando dinheiro fora. Por isso que um curso aí é importante no sentido de economia de tempo e de dinheiro, porque você vai aprender o que você gosta de usar. Não adianta você comprar milhões de coisas que você nem gosta do resultado. Então, eu nunca indico muito uma lista bem rígida, digamos assim, sem ser possível de moldar para cada pessoa dentro de um curso. Eu prefiro que a pessoa, né, minha cliente, minha aluna, venha, faça o curso comigo, a gente conversa, ela testa os produtos, ela vê o que serve para ela, o que não serve, e só então, né, ela acaba comprando os produtos. Ela usa o que eu tenho na minha bancada e aí sim ela parte de um princípio dos resultados que ela vai querer na maquiagem dela, tá? Então, eu vou dar aqui umas dicas de pincéis básicos, principalmente para pele hoje. Porque para os olhos, numa automaquiagem, eu confesso na verdade que eu, Beatriz, não preciso muitos pincéis como um todo. Eu tenho vários, né, por conta do meu atendimento como maquiadora. Mas para uma automaquiagem não é necessário tudo isso. Então vamos comigo que eu vou explicar para vocês qual pincel escolher, o porquê e qual é o resultado que ele vai te dar na hora de aplicar o produto. Então vamos começar aí. O hidratante, essa parte toda, né, de preparação de pele, você consegue aplicar com as mãos, mas eu prefiro sempre utilizar um pincel. Então eu gosto de aplicar com um pincelzinho kabuki, tá? Que ele vai me dar uma firmeza de sentir que eu estou conseguindo aplicar em toda a pele e é uma textura mais gostosa, tá? Se eu pego um pincel com uma cerda muito aberta, primeiro que eu não tenho uma espalhabilidade tão uniforme e segundo que eu não tenho essa sensação de estar aplicando, de ter controle sobre aonde eu estou aplicando. Por isso um kabukizinho com uma cerdinha mais curtinha é bem bacana. Eu faço a aplicação das brumas faciais, né, também com um pincelzinho que não tem muito, tem que ser um pincel em específico como em alguns pontos, tá? Mas vamos lá, eu gosto também de um kabukizinho mais leve, não tão fechadinho, tá vendo as sardinhas? Essa aqui é uma sardas um pouco mais abertinha, porque ele é mais compridinho, mas poderia ser qualquer pincel com uma abrangência grande, né? Com um topo maior para agilizar na hora da aplicação, perfeito? Que eu usaria numa automaquiagem o mesmo pincel, por isso que eu já escolheria um kabuki, que eu apliquei o hidratante, eu aplicaria a minha base, tá? Lembrando que aqui a gente tá falando um kit bem basicão do que eu posso usar junto, né, ali para fazer a aplicação, para diminuir a quantidade de pincel que eu vou ter. Então, para base eu aplicaria com o mesmo pincelzinho que eu apliquei o meu hidratante, por isso já escolheria um kabuki. Aí nós vamos conversar então sobre uns pincéis para o contorno, para fazer um contorno líquido ou em pó, que deveria ser
um pincel um pouquinho mais estreitinho, tá? Porque se eu pego um pincel muito grande e eu quero fazer um detalhe, digamos assim, que os contornos e o corretivo, né, são detalhes. Então eu tenho que pegar um pincelzinho menor para conseguir encaixar nas regiões, tá? Onde a gente vai fazer esses contornos e esses iluminados. Então, para o contorno eu usaria um pincelzinho como se fosse um pincel de pó, tá vendo? Mas mais fininho, mais pequenininho. Não usaria um pincel tão grande. Aí, para mim fazer a aplicação do meu corretivo abaixo dos olhos, eu já escolheria um pincel de esfumar, tá? Esses pincéis aqui, basicamente todos são mais Macrylan. Macrylan tem vários pincéis com valor ótimo, tá? E com qualidade também. Tem algumas coisas, uns pincéis diferentões aí que a gente não consegue encontrar umas marcas que nem Ruby Rose ou Macrylan. Aí você vai para uma Dye Makeup, que é um pouco mais caro a questão do investimento do pincel, né? Então eu uso esse pincelzinho aqui para trabalhar aqui embaixo dos olhos. Por quê? Como ele tem uma sardinha mais longa, ele é um pincelzinho mais de esfumar, eu não vou aplicar tanta quantidade. Realmente é uma quantidade mínima, né? Que eu venho aqui esfumando só para corrigir essa região. Eu lembrando, né, que o foco aqui no meu Instagram não é maquiagem carregada, maquiagem que transforma a mulher no sentido dela não se reconhecer. É a maquiagem natural que deixa a pele com um aspecto bonito, corrigido, mas sem pesar, tá? Então quem gosta desse estilo, continua aqui que a gente sempre vai conversando sobre isso. Então eu usaria esse pincel aqui para fazer as correções abaixo dos olhos, tá? Usaria então um pincel que pode ser nesse tamanho aqui, para estar aplicando o iluminador. Você pode usar um pincel desse tamanho aqui, que é um pouquinho maior, ou mesmo se sua pele é mais oleosa, usaria um pincel de esfumar também os olhos para fazer a aplicação de um iluminador mais contido, tá bom? Então, são poucos os pincéis que a gente necessita, tá? Porque você vai conseguindo utilizar. A única coisa aí que não pode fazer é usar um pincel que você passou creme, você aplicar pó. Isso não vai dar certo. Mas se você utilizar aí um pincel que você usou para aplicar o hidratante, que é em creme, e aplicar a base, que também é em creme, aí você consegue fazer unir o útil ao agradável ali, usar menos pincéis para mais funções, tá? Aí vamos então para um pincelzinho de blush, tá? Que pode ser nesse formatinho aqui, ou mesmo um mais kabukizinho, né? Que é essa basezinha mais cortadinha, chanfrada aqui, para aplicar o seu blush. Então, basicamente, a gente tá trabalhando aí com poucos pincéis e faltou um que é bem importante, mas que eu acabei de olhar e que eu tô sem aqui na minha bancada, mas eu vou usar esse exemplo, é um pincel de pó mais fofão, maior mesmo, tá? Para você fazer a aplicação aí na tua pele toda. Mais rápido, mais prático. Então, seriam basicamente esses pincéis de pele. E para você fazer sombra nos olhos de uma forma bem básica, assim, e conseguindo resultado muito bonito, eu teria um pincel de esfumar nesse sentido aqui, tá? Intermediário. Se o seu olho for muito pequenininho, você tem que escolher um pincel menorzinho, tá? O mesmo modelinho, mas que ele seja mais estreitinho, tipo esse aqui, ó. E se o seu olho já é maior e tudo mais, você pode buscar um de esfumar maior. Mas não adianta um olho pequenininho você querer esfumar a sua sombra com um pincelzão grande, tá? Então, um de esfumar e um pra gente fazer a parte inferior dos olhos, tá? Que seria um pincelzinho, ó, ele é bem gostosinho, ele é de esfumar, não é de esfumar, desculpa, ele é um pincelzinho de precisão, mas com sardinhas bem macias para você conseguir encaixar aqui abaixo do olho e fazer os detalhes. Então você vai ter um pincelzinho para fazer um cantinho, se você quiser fazer
esfumadinho de leve, só dá uma escurecida na linha superior aqui dos cílios, você consegue fazer com esse pincel de precisão. Então, basicamente, você precisaria aí de um pincel de esfumar, conforme o tamanho do seu olho, e um pincelzinho de precisão. E o seu kit está basicamente completo. Você consegue fazer tudo dentro da sua maquiagem com esses poucos pincéis, tá? Então, muitas vezes as pessoas pedem lista completa para ir fazer o curso de automaquiagem, de maquiagem. Gente, primeiro vá no curso, veja, leve seus produtos, né? Veja se você tem a possibilidade de estar usando lá da pessoa que vai ministrar o curso para você, porque vale muito mais a pena você comprar após o produto e os pincéis do que comprar antes e no fim observar que você nem vai usar muito eles, tá bom? Então, a gente vai aqui trabalhando com mais essas dicas. Sempre me deixem saber o que vocês gostam, o que vocês não gostam de assunto, que a gente vai resolver todas as dúvidas por aí, tá bom? Um beijinho, até mais!